Bom dia, e eu queria falar contigo sobre algo que talvez tu já tenha pensado sobre isso, mas mais uma vez eu tô aqui para te ajudar. Na verdade, a gente sempre pensa que tá pronto, né? E que não precisa mais. Eu não vou mais falar sobre esse assunto, eu não vou mais tocar nesse ponto, porque eu acho que eu não preciso. E quando eu falo em autoconhecimento e desenvolvimento, na verdade é num aspecto amplo da nossa vida, né? A gente precisa, na verdade, trabalhar as diversas áreas da nossa vida. É emocional, espiritual, é física, né? E a gente acha que é bobagem e a gente sempre está achando que vai fazer depois, que vai pensar depois. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte: não existe nem a maior faculdade, nem a maior formação, nem a maior especialização que só com isso vão fazer com que tu alcance os teus objetivos. Sabe quem nos governa em primeiro lugar? São as nossas emoções e a nossa mente que faz com que a gente se movimente tanto para aquele lugar para alcançar o que a gente deseja, como para boicotar os nossos planos e projetos. E tu sabe por quê? Porque na verdade, desde muito cedo, né, a gente é formatado conforme o ambiente em que a gente vive, com as relações que a gente estabelece, a gente vai se moldando, as nossas emoções vão se moldando aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente vivencia. E quando a gente vai buscar a nossa independência, a gente carrega com a gente essa caixinha que ficou ali durante muitos anos da nossa vida, nos acompanhando com as nossas experiências, com aquilo que a gente viveu na nossa casa, com os nossos pais, com a nossa família, e a gente carrega com a gente como se fosse uma mochilinha, vem junto, né? Vem com a gente todos os momentos da nossa vida. De repente a gente fica pensando que, bom, eu não tô dando certo, eu não consigo, a minha profissão tá, eu tô paralisado, eu não consigo andar, mas eu já fiz milhares de cursos, eu já fiz várias formações, eu já fiz várias capacitações e nada. E na verdade, a gente não entende o porquê que tem coisas que de fato não fazem com que a gente avance, que a gente se desenvolva, que a gente cresça. O que é isso? Na verdade, são as nossas emoções, os nossos sentimentos mais profundos que fazem com que a gente não evolua. Então, a forma como eu aprendi a lidar com o dinheiro, a forma como eu aprendi a me relacionar, e na verdade o aprender é muito mais no vivenciar, né? Aquilo que eu vivenciei, que eu experienciei, eu carrego comigo como se fosse um carimbo, é um formato, é como se fosse uma caixinha de computador que tu formatou ele e tu vem carregando isso na mente durante todos os anos da tua vida. E muitas vezes tu quer mudar isso e não entende, não consegue mudar. Não consegue mudar por quê? Porque tu tem crenças enraizadas dentro de ti que muitas vezes tu chega a te desenvolver, tu vai atingir o teu propósito, mas chega uma hora que trava, que tu não consegue sair daquele lugar. Por quê? Muitas vezes porque a gente se sente em débito, né? Com o passado, em débito com as pessoas que convivem com a gente precisa da aprovação inconsciente daquilo que a gente está fazendo e a gente às vezes não se considera merecedor, né, de avançar, de crescer na vida, de prosperar, porque muitas vezes a gente tem modelos na nossa infância, ao longo da nossa vida, de pessoas ou de situações que nos deparam com a escassez, com a pobreza, com a dificuldade de avançar. Então, o que eu quero te dizer é que as nossas emoções comandam o nosso propósito de vida, né? Não adianta tu simplesmente o teu caminho pode estar lá, tu já sabe qual é o caminho que tu tem que fazer, por exemplo, para chegar em casa, né? Só que muitas vezes tu desvia desse caminho e tu jamais vai chegar em casa. E a gente às vezes pega atalhos que demoram muito mais para chegar em casa. Quando a gente não olha para as nossas emoções, quando a gente não se conhece, a gente não consegue lidar com as dificuldades da nossa vida, com aquilo que a gente enfrenta no dia a dia. A gente não consegue lidar muitas vezes com
uma situação que acontece ali, enfim, até no trânsito, né? Ah, não, eu tô ótima, as minhas emoções estão ótimas. Aí chega lá um cara, te corta a frente, tu descarrega nele tudo que tu tá guardando ali de mágoa, de ressentimento e de raiva, que se não é trabalhado e não é bem elaborado por ti de onde vem esse sentimento, a gente acaba despejando no outro e nas relações e na nossa vida mesmo, né? Coisas que não são boas. Quanto mais a gente aprende a lidar com a gente, a saber, a entender o porquê que eu sinto isso, o que eu vivi lá no passado que me faz travar dessa maneira, o que eu aprendi a respeito do dinheiro, o que eu aprendi a respeito de relacionamentos, o que eu aprendi sobre crescimento profissional e pessoal. Porque a gente repete modelos, né? Porque eles estão tão formatados dentro de nós que a gente não consegue sair disso, isso a nível inconsciente muitas vezes, né? E a gente acaba repetindo modelos e passa ao longo da vida a gente se queixando e dizendo: puxa vida, eu não consegui nada, minha vida é assim, eu não consigo, eu não dou certo, o problema tá porque eu não consegui me formar, o problema tá porque eu não consegui fazer aquele curso, o problema tá porque eu não sei, porque eu não tenho dinheiro. E na verdade não é, né? Porque a gente conduz a nossa vida, a gente conduz nós, quando a gente sabe que as nossas emoções, que a gente coordena e comanda as nossas emoções, a gente muda a forma de lidar com as coisas e de lutar pelos nossos propósitos, lutar pelas nossas, ou ter estratégias para alcançar os nossos objetivos. Quando a gente entende de onde vem aquele sentimento de raiva, de onde vem aquele sentimento de rejeição, de onde vem que cada vez que, às vezes eu estou numa reunião, ou às vezes eu estou num grupo de trabalho e às vezes a pessoa diz uma coisa que nem é para ti, tu te sente rejeitado, se sente deixado de lado e aquilo às vezes emperra que tu te desenvolva melhor, porque tu fica preso num sentimento teu do passado, né? Um sentimento que tá ali. E a gente às vezes não sabe fazer isso sozinho, a gente precisa entender o caminho, a gente precisa de direcionamento, a gente precisa de alguém que nos apoie, que nos ajude muitas vezes neste direcionamento. Mas a grande virada e a grande chave é o desejo da mudança, é entender que eu não domino tudo, é entender que muitas vezes os títulos não são suficientes para mim crescer, que se eu não entender, que se eu não me conhecer, se eu não entender o que me leva às vezes para um caminho que não é tão bom, às vezes por um desejo, uma satisfação imediata de alguma coisa, né? Aí eu vou lá, eu tô sempre reclamando que eu tô com problema financeiro, mas aí eu vou lá, tem uma situação que eu preciso me aliviar, eu tô triste, eu tô ansioso, tô angustiado, eu não penso sobre aquele sentimento, eu vou lá e compro alguma coisa, ou eu uso o álcool, eu uso a droga para ter o prazer momentâneo. E eu não vou a fundo daquilo que me traz o vazio, um sentimento de não pertencimento, um sentimento de falta de direcionamento, né? Então, quando a gente busca o nosso autoconhecimento, quando a gente tenta entender quem a gente vive melhor, a gente não atrapalha tanto a vida do outro, a gente não joga o nosso lixo em cima do outro. E com certeza a nossa vida é mais leve. E com certeza a gente consegue atingir mais os nossos objetivos. Então, pensa aí, hoje esse vídeo foi mais para te refletir sobre isso. Às vezes a gente pensa que a gente tem que buscar todas as formações técnicas, intelectuais, e na verdade isso é importante, claro que é, mas se tu não tem uma governança sobre as tuas emoções, muitas vezes tu não consegue chegar aonde tu precisa chegar só com o conhecimento. As nossas emoções são as principais, é a nossa principal, como eu dizer, ferramenta para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Emoções bem governadas, emoções bem controladas, eu não digo entendidas, né? Entendidas, a gente se conhece, a gente conhece quais são os sentimentos que estão vindo ou que estão aparecendo naquele momento, a gente consegue mudar a direção. As emoções não podem nos governar, elas não podem nos direcionar. Nós é que temos que
acalmar as nossas emoções, a gente tem que acalmar as nossas ansiedades, os nossos anseios, a gente precisa entender o porquê que eles estão ali. Isso às vezes não é fácil, as pessoas pensam que é fácil, mas não é fácil. Principalmente o desejo de se conhecer, de entender qual é a área, o que eu preciso mudar, o que eu preciso entender, o que me boicota, o que me paralisa. Então fica essa dica. Me segue aí no canal, eu tenho meu Instagram também, que todos os dias eu falo sobre temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que eu posso te ajudar a achar um caminho melhor e com mais tranquilidade para te vencer aí as tuas barreiras emocionais. Um grande beijo, gente. Fiquem bem.